2, 1 a 10. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e que nos congregou, meus irmãos, adorá-lo, exaltá-lo nessa noite de domingo, dia do Senhor. Quão abençoados somos, quão privilegiados somos em vir adorar ao Senhor, nosso Criador, nosso Salvador. O sermão de hoje será na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Eu quero falar aos irmãos sobre peregrinos crescendo e sendo edificados em Cristo. Os irmãos que podem se colocar de pé, eu os convido para que o façam. E lerei, irmãos, a palavra do Senhor para a nossa instrução e edificação em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Irmãos, o texto diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-vos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bondoso, soberano, Deus glorioso, misericordioso, mais uma vez nos prostramos diante do Senhor para suplicar a Tua graça, para suplicar que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos compreender bem a Tua palavra, para suplicar que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra e assim nos edifique em Teu Filho Jesus Cristo, nos encoraje a viver para a glória do Senhor e nos dê, ó Deus, a mais e mais sabedoria em conhecer a Ti. Rogamos que o Senhor chame a Ti, convence aqueles que ainda andam nas trevas do pecado, traze-os, ó Senhor, a arrependimento, fé em Ti, a comunhão contigo, se assim for a Tua vontade. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, os irmãos aqui reunidos, e toda a Tua igreja reunida em todos os lugares desse mundo. Usa os Teus servos, ministros do Evangelho, os pastores que proclamam a Tua palavra,
E dá a nós, ó Deus, crentes, um coração manso, pronto a ouvir, pronto a obedecer, pronto a fazer a tua vontade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, os cristãos, os crentes verdadeiros, vivem nesse mundo como forasteiros e peregrinos, caminhando para o seu lar celestial. Somos forasteiros e peregrinos eleitos para a salvação, eleitos de Deus para a salvação, por causa da vontade soberana do Senhor. Somos forasteiros e peregrinos que têm uma nova vida em Cristo. Isso é, nós somos regenerados, segundo a grande misericórdia de Deus. Somos forasteiros e peregrinos, mas estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Ele mesmo nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz do Evangelho por meio do sacrifício, do derramar do sangue precioso do seu próprio Filho. Ele mesmo nos separou para si, ele nos santificou, nos consagrou para si. Tendo sido assim alcançados pela misericórdia de Deus, nós estamos agora em Cristo crescendo, em Cristo sendo edificados, em Cristo proclamando as virtudes dele mesmo, de Cristo. Eu quero então considerar com os irmãos essas três características dos cristãos. Primeiro, o crescimento. Segundo, a edificação. Terceiro, o testemunho. Crescimento, edificação, testemunho. Crescimento espiritual, edificação em Cristo, testemunho de Cristo. Esses são os três assuntos do sermão dessa noite. Nós somos forasteiros e peregrinos crescendo, sendo edificados em Cristo, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Vamos então começar considerando o crescimento espiritual do crente. Versículos 1 a 3, o apóstolo Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que cresçam na salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós estamos crescendo pela palavra de Deus, meus irmãos, estamos em Cristo. Em condições normais, o que nasce, cresce. O ciclo de vida pode ser muito curto. Algumas coisas têm um ciclo de vida muito pequeno. Há outros bem mais longo. Mas o que nasce, cresce. A falta de crescimento é sinal de alguma anormalidade, de alguma anomalia, de algum problema, de alguma doença. O cristão também é assim, o crente também é assim. O crente também está em crescimento. E as Escrituras nos ordenam a crescer. A Bíblia nos manda a crescer. Deus ordena que o crente cresça, que a igreja cresça. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos ordenados a crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro diz em 2 Pedro 3,18. Nós somos incentivados pela palavra a continuar progredindo cada vez mais. Como Paulo disse dos cristãos em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 4:1, nós devemos produzir fruto e crescer, como Paulo diz nos irmãos em Colossenses capítulo 1, versículo 6. E aqui o apóstolo Pedro diz nos versículos 1 a 3 que o crente está em crescimento. Ele fala a respeito do crescimento, ele ensina aqui que o crescimento começa com a bondade do Senhor,
com a experiência da bondade do Senhor, com o nascimento, com a regeneração. Pedro ensina que a palavra de Deus é o alimento que dá crescimento ao crente. Pedro ensina que o pecado impede o crescimento do crente. E nos incentiva a crescer na graça do Senhor. Ele diz que o crescimento espiritual requer esforço pessoal, perseverança. Vamos ver essas 4 lições do apóstolo Pedro sobre o crescimento espiritual. Primeiro, o crescimento espiritual começa com a bondade do Senhor. Se nós invertêssemos os primeiros 3 versículos do capítulo 2, o apóstolo Pedro estaria dizendo: se já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisias e inveja, de toda sorte de pecado, de maledicência, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês cresçam para a salvação. Primeiro, então, o apóstolo Pedro diz que o crescimento espiritual começa com a experiência da bondade do Senhor, ou com o experimentar a bondade do Senhor. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, vocês estão crescendo na graça e no conhecimento dele. Bondade é um atributo de Deus. Talvez seja um atributo que as pessoas mais se lembrem. Deus é bom, e de fato Deus é bom. Ele é bom, ele é justamente bom, graciosamente bom, santamente bom. Ele é bom em todas as coisas. Todos nós, crentes, experimentamos a bondade do Senhor. Todas as pessoas experimentam a bondade do Senhor, ainda que elas não conheçam essa realidade. Deus manda sol sobre justos e injustos. Deus preserva a vida de crentes e não crentes. Deus dá trabalho, alimento, sustento, pão e todas as coisas a todas as pessoas. Nesse sentido geral, todos têm experimentado a bondade do Senhor. Todos têm experiência da bondade do Senhor. Mas não é nesse sentido geral que o apóstolo Pedro está falando nessa passagem. Está falando de experimentar a bondade do Senhor em termos da salvação. Pedro está falando em experimentar a bondade do Senhor em termos de regeneração, de redenção, de santificação. Ele já tinha falado dessas doutrinas. Em razão da bondade do Senhor, nós somos regenerados. Isso é, nós temos uma nova vida em Cristo. Por causa da bondade do Senhor, nós fomos resgatados dos nossos pecados, da condenação eterna, da maldição. Cristo deu a sua vida por nós, porque Ele nos amou. Por causa da bondade do Senhor, nós fomos tirados do mundo e chamados para a maravilhosa luz do Evangelho. É dessa experiência da salvação que o apóstolo Pedro está falando, quando ele diz: se já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, tendo sido salvos nele, tendo conhecimento dele, tendo sido regenerados, resgatados, santificados em Cristo. Portanto, o crescimento começa quando o próprio Deus vem a nós em sua bondade e nos chama das trevas do pecado, e nos dá uma nova vida em Cristo, e nos separa do mundo para si. O crescimento começa com Deus, o crescimento começa com a regeneração, o crescimento começa com a nova vida, com o nascimento. Como Pedro diz nessa carta, inicia louvando a Deus, bendizendo a Deus pela regeneração. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Foi por causa da muita bondade do Senhor que nós fomos trazidos do mundo. Deus nos chamou a essa nova vida, Ele nos trouxe para essa experiência da sua bondade,
por meio da pregação da sua santa palavra, fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Capítulo 1, versículo 23. A regeneração é o começo da nossa vida em Cristo, da nova vida em Cristo. É aí que começamos a experimentar Deus. É aí que começamos a saber de fato que Deus é bom para conosco. Nada pode crescer antes de nascer. Por isso, então, Pedro diz: se é que já tendes a experiência da salvação em Cristo, da bondade, da misericórdia, do amor e da graça do Senhor, que os regenerou, que os resgatou, que os santificou em Cristo Jesus. Quem tem essa experiência cresce em Cristo, está crescendo em Cristo. Então, o crescimento espiritual começa com a experiência da bondade do Senhor e continua com a palavra do Senhor. O crescimento espiritual ocorre pela palavra. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Pedro diz isso no versículo 2, do capítulo 2. O que é, meus irmãos, o genuíno leite espiritual que dá crescimento? O genuíno leite espiritual é aqui uma figura para a palavra de Deus, o puro leite espiritual. No final do capítulo 1, Pedro nos ensinou que nós fomos evangelizados pela palavra. Nós fomos chamados pela palavra. Ora, essa é a palavra que nos foi evangelizada. Capítulo 1, versículo 25. Ainda no capítulo 1, no versículo 23, Pedro diz que nós fomos regenerados por meio da proclamação da palavra. No versículo 22, ele disse que nós fomos santificados, ou somos santificados pela palavra. Ainda no versículo 22 do capítulo 1, Pedro diz que a palavra de Deus promove o amor fraternal. E aqui no capítulo 2, nos versículos 1 a 3, Pedro diz que a palavra de Deus dá crescimento, nos alimenta. Ela é um leite espiritual. É a palavra de Deus que promove o nosso crescimento espiritual. Por que razão? Porque ela é um alimento puro, um genuíno leite. Genuíno aqui, meus irmãos, significa, como já disse, puro, sem mistura, sem alteração, sem contaminação. Aqui na cidade grande, vocês compram leite em pó, né? Industrializado. Na minha cidade, que é menor, também. Eu posso comprar leite das pessoas que passam pela manhã cedinho vendendo leite que vem da fazenda. Isso passa na nossa rua todos os dias, gritando leite, leite. E a questão é um leite puro, é um leite bom, é um leite sem mistura, não tem água nesse leite, temos que comprar de uma pessoa confiável, que não misturou esse leite com água. E eu não sei de onde veio essa água. Tem que saber se esse leite é realmente leite, só leite, leite puro, leite bom. É essa palavra que o apóstolo Pedro usa para se referir à pureza da palavra de Deus, a genuinidade da palavra de Deus. Pedro está nos dizendo que a palavra é um alimento espiritual sem nenhuma contaminação. Um bom alimento, puro e perfeito alimento. A palavra de Deus é um alimento espiritual perfeito, como nos ensina o Salmo 19, por exemplo. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os textos são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos. Essas palavras do Salmo 19, lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, os juízos do Senhor, se referem à palavra de Deus. E cada vez que o salmista fala da palavra de Deus, é perfeita a palavra do Senhor, é fiel a palavra do Senhor, é reta a palavra do Senhor, é simples e pura a palavra do Senhor, é límpida, clara como cristal a palavra do Senhor, é verdadeira a palavra do Senhor. É tudo isso, meus irmãos, que Pedro está dizendo quando ele diz que a palavra de Deus é como um leite genuíno, puro. Ao contrário do homem e seus projetos, a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus ensina na sua oração sacerdotal, João 17, é fácil de decorar, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os ensinos da palavra de Deus alimentam o nosso coração, são puros. Paulo, ao dar testemunho do crescimento espiritual dos crentes de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ora, Paulo tinha ido pregar em Tessalônica, Paulo pregou em Tessalônica e os irmãos ouviram, muitas pessoas ouviram a palavra e muitos creram. Eles receberam, esses que creram, foi porque pela graça de Deus eles receberam a palavra e acolheram a palavra no coração. E agora Paulo diz, a palavra está operando eficazmente em vós. Agora o salmista do Salmo 119, Salmo 19 e 119 são sobre a palavra de Deus. 19 sobre a revelação, a palavra e a revelação de Deus na natureza. E o 119, todos os versículos daquele grande salmo tratam da palavra de Deus. Há uma pergunta que se menciona aos jovens, de fato a todos nós: como um jovem pode manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? É a resposta. O salmista, isso é, obedecendo a palavra de Deus. E o salmista mesmo diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 a 11. Isso porque, meus irmãos, a palavra de Deus é um alimento tão puro e genuíno, porque é a palavra de Deus, tem a autoridade dele, é inspirada por ele. Por isso a Bíblia contém todos os nutrientes necessários para o crescimento espiritual verdadeiro do cristão. As mamães sabem, os bebezinhos sabem por experiência, não vão saber depois por consciência, pelo entender. Mas as mamães sabem, os papais também, que um bebezinho não precisa, em condições normais, nos seus primeiros dias, senão de leite da mãe, e nem precisa de água, nem de qualquer outro alimento. Ele precisa do leite da mãe. Eu, às vezes, as pessoas, os meus irmãos, os que sabem disso, brincam comigo, porque eu mamei até muito tarde, mas eu digo para eles, eu demoro a ter febre, eu demoro a ter gripe, eu demoro a ficar doente, deve ter sido por isso. Leite espiritual traz vida, traz fortalecimento, traz crescimento genuíno, verdadeiro. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. E ele nos exorta, meus irmãos, a desejar esse leite espiritual,
que é a palavra. Portanto, se você quer crescer espiritualmente, e todo cristão quer crescer espiritualmente, o crente deseja crescer espiritualmente. Se você quer crescer espiritualmente, você deve alimentar-se da palavra de Deus, alimentar o seu coração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um bom e saudável alimento que promove o correto crescimento espiritual. Como diz Paulo na carta a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Nós todos sabemos que um bom e saudável alimento promove um bom e saudável crescimento, meus irmãos. Esse texto do apóstolo Pedro nos ensina que o crescimento espiritual requer esforço contínuo. Começa com a bondade do Senhor, que nos chama, que nos regenera, que nos resgata. Continua com a bondade do Senhor na sua palavra. É a palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos dá crescimento. Mas nós precisamos buscar a palavra. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. O crescimento espiritual requer esforço pessoal, contínuo. Isso aparece no modo como Pedro diz, desejai ardentemente. E o desejar ardentemente significa desejar intensamente, buscar fervorosamente. Novamente, as mamães, os papais, nós sabemos como é um bebezinho quando ele quer mamar, quando ele está com fome. Ele é intenso, ele não é paciente. Vocês sabem disso, né? Os pais e as mães sabem disso. E eles acordam a gente de madrugada, né? Melhor do sono. Principalmente nos primeiros dias. Se é que a gente dorme. Então, dorme e acorda, dorme e acorda. Então, aprende a treinar o horário do bebê. Mama. E eles não têm muita paciência. Eles são intensos, fervorosos. Eles querem crescer. Porque precisam de alimento. Porque desejam crescer. É natural para o bebezinho fazer isso. Também nós, meus irmãos, se queremos crescer na graça, nós devemos ser intensos quanto à palavra. Desejar ardentemente, nós devemos ser perseverantes quanto à palavra. Pensem que se uma pessoa não quer comer, ela não está bem, ela está com algum problema, com alguma doença, com alguma dificuldade. Se você não deseja ler as Escrituras, você não dobra seus joelhos e ora e lê as Escrituras, há alguma dificuldade em você, no seu relacionamento com Deus, que o crente quer ler a palavra. Eu sei que não é natural orar e ler a palavra, não é fácil, é necessário perseverança, é necessário continuação, é necessário esforço. Por isso que Pedro diz, desejai ardentemente, mas o crente deseja a palavra, ele trabalha de modo sério, disciplinado, perseverante, para ler a palavra, para ouvir a pregação. Vejam os irmãos, como o apóstolo Paulo fala das suas lutas para crescer espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27, e depois em outra passagem a Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 a 6, que é Paulo exortando Timóteo a crescer. Primeiro, Paulo falando do seu esforço, 1 Coríntios 9, 25 a 27. Ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas do campo, Paulo está pensando em um maratonista que corria para alcançar um prêmio, aqueles para alcançar uma coroa
corruptível, que vai acabar, que vai ficar para trás. Nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vejo como um dos maiores pregadores de todos os tempos, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo, homem fiel, piedoso, consagrado, mas ele fala da sua disciplina, da sua luta, como de um atleta. Nenhum atleta mal disciplinado é bom. Possivelmente não é bom. Mesmo sendo talentoso, ele pode falhar em algum momento pela falta de disciplina. Todo atleta em tudo se domina. Paulo está dizendo, luto, me esforço, esmurro o meu próprio corpo para ter disciplina espiritual séria, firme. E ele diz a Timóteo, 2 Timóteo 2, 3 a 6, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E que você tem 3 figuras de 3 profissionais que precisam de disciplina. Mais uma vez, do atleta, do soldado e do lavrador. Ora, o lavrador preguiçoso não é um bom lavrador, né? Ele não vai ter bons frutos, sua roça não vai ser boa e frutífera. O bom lavrador, ele é diligente, ele acorda cedo e dorme tarde, trabalha o tempo todo, é claro que descansa, mas ele é diligente na sua roça. O soldado firme, ele está acompanhando as coisas, ele é diligente e tem mente diligente, ou deve ter, para que ele possa bem guardar, bem investigar, bem fazer o seu trabalho. O atleta, como já disse, também deve ser disciplinado se quer ser um bom atleta. Crescimento espiritual, meus irmãos, exige disciplina, esforço, perseverança. Veja que a Bíblia usa essas figuras de um soldado, de um atleta, de um lavrador, que devem ser pessoas perseverantes. Muito mais nós. Deus, pela sua bondade, nos trouxe para a salvação. Deus, com o seu amor, nos entregou um genuíno leite espiritual. Às vezes, papai dizia para nós, vocês nem sabem quanto custa 1 quilo de feijão. Quando a gente era criança em casa, vocês nem sabem quanto custa tal coisa. Que ele providenciava e trazia. Deus providenciou para nós a sua palavra, o genuíno leite espiritual. Mas você precisa abrir as escrituras. Você precisa ler de Gênesis e Apocalipse. Você precisa orar. Você precisa ler bons livros que lhe ensine mais da palavra. Você precisa dar atenção à exposição semanal da palavra pelo seu pastor. Você precisa ouvir com atenção. Você precisa voltar a meditar na palavra e rogar a Deus que o faça amar a sua palavra. Se de fato você está em Cristo, você deseja crescer espiritualmente, então você precisa trabalhar de modo sério, disciplinado e perseverante para crescer em Cristo Jesus. Mas Pedro nos diz ainda nessa passagem, o pecado impede ou atrapalha o crescimento espiritual, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Despojar-se é libertar-se de alguma coisa. A palavra que Pedro usa aqui, ele usaria nos seus dias para falar de uma roupa que uma pessoa tira, porque não precisa mais dela, porque já está talvez suja e usada. Despojar é tirar de si. E Pedro diz, despojando-vos de toda a maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de todo tipo de pecado.
Porque o pecado, a desobediência a Deus, impede o crescimento na graça, impede a comunhão com Deus, impede o crescimento espiritual. Pedro cita aqui alguns pecados que normalmente aparecem em nossos relacionamentos com as pessoas, em termos de maldade, disposição para provocar o mal, para fazer o mal, em termos de dolo, que é usar de má fé, enganar os outros, de hipocrisia, que é fingimento. Hipocrisia é esconder as suas reais intenções, fingir. Em termos de inveja, que é falta de contentamento, no seu âmago, inveja é falta de contentamento com o que Deus tem lhe dado, e o desejar o que pertence ao outro, de maneira pecaminosa e má. Em termos de maledicência, que são críticas injustas, calúnia, difamação, fofoquinhas e coisas dessa natureza. Pedro diz, todas essas coisas, e meus irmãos, todo pecado, por menor que lhe pareça, lembre-se, uma fagulha pode colocar toda uma floresta em chamas. Tiago diz na sua carta que a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas ele é capaz de nos conduzir à desgraça e à morte, como um pequenino leme de um navio. Eu já viajei em barcos pequenos, não num navio grande. O tamanho de um leme é muito pequeno em relação ao tamanho do barco, mas é ele que conduz o barco para um lado, para o outro. E assim Pedro fala da nossa língua, por exemplo, e qualquer pensamento, qualquer site pecaminoso, qualquer informação ou algo que lhe leve a isso, deixem essas coisas. Pedro diz, despojem-se dessas coisas. Todo pecado impede o nosso crescimento na graça. Todo pecado precisa ser deixado se queremos crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Lembre-os, irmãos, nós somos filhos da obediência agora. Pedro diz isso no versículo 14, do capítulo 1. Nós somos agora santos e povo de propriedade exclusiva de Deus. E pela graça de Deus nós estamos crescendo. Quando alguém não cresce, é porque a comunhão com Deus tem sido impedida por pecado. Quando não há maturidade, crescimento. Se seus pequenos filhos não crescerem, vocês vão ao médico, vocês vão às clínicas, vocês vão pedir oração, vocês vão fazer qualquer coisa para que eles cresçam. Deus deseja que nós cresçamos. Ele nos ama como seus filhos. Ele quer que cresçamos. Às vezes ele nos disciplina para que nós voltemos à sua palavra, para que nós voltemos ao genuíno leite espiritual. Meus irmãos, nós somos como forasteiros e peregrinos nesse mundo, mas se de fato somos de Cristo, nós estamos crescendo na graça, crescendo espiritualmente. Isso é uma característica do cristão. Uma segunda característica do cristão é a edificação em Cristo, e é bem semelhante ao crescimento. Versículos 4 a 8. No versículo 5, Pedro diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos peregrinos em edificação. Nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que Pedro começa aqui falando em quem nós estamos sendo edificados. Edificação é a fundação de um prédio, é a construção de um prédio, mas começa com edificação, com fundamentos bons. Não adianta construir um prédio sobre a areia, nem sobre bom barro ou pedras soltas. É preciso que haja uma boa edificação para que uma casa permaneça sem rachaduras e não desabe, não caia. Jesus Cristo é a pedra viva, escolhida, eleita, preciosa,
na qual os crentes são edificados. Nós somos edificados em Cristo. Pedro nos fala de quem ele é, onde nós estamos edificados. Em Jesus Cristo, a pedra viva, versículo 4. A palavra pedra, que, aliás, tem a ver com o nome do autor dessa carta, que é Pedro, significa rocha, pedra. Aqui se refere a Cristo. Essa palavra transmite a ideia de solidez, de firmeza, de um fundamento sólido, seguro, firme. As pedras eram e ainda são usadas nas construções para sustentar os prédios. Se você volta na história e vê fotos, ou se ainda há gravuras, você vai ver que os grandes palácios eram feitos de pedras, que muitas casas eram feitas de pedras, eram edificadas com pedras, que cidades eram edificadas com pedras. Jesus Cristo é pedra viva. Isso significa não somente que Cristo está vivo, ele está vivo, sim, mas também que ele é a fonte da vida, ele é o doador da vida, ele é o Senhor da vida, ele é o fundamento firme e seguro da vida cristã, da vida do cristão, da igreja cristã. Nós estamos edificados nessa pedra que é Cristo. Jesus Cristo é pedra escolhida, versículos 4 e 6. Pedro fala de Cristo como a pedra que foi rejeitada por ser considerada sem valor pelos construtores, mas para Deus ela é pedra eleita, ou seja, escolhida. A razão de Pedro falar assim, meus irmãos, é que os construtores daquela época tinham várias pedras para construir os fundamentos e os prédios. E eles escolhiam as melhores pedras, como você escolhe o melhor tijolo, a melhor lajota, o melhor cimento para a sua casa. Os construtores também daquela época escolhiam as melhores pedras para a edificação dos prédios e rejeitavam ou deixavam aquelas que não eram pedras que eles consideravam como pedras boas para a edificação. Cristo foi rejeitado pelos judeus quando ele veio a esse mundo, rejeitado pelos gentios, rejeitado pelos romanos, rejeitado pelo mundo. Ele não nasceu num grande palácio, mas numa estrebaria. Ele não foi recebido bem pelo seu próprio povo. Ele teve que sair fugindo já desde o seu nascimento. Por ser ele quem é, ele foi rejeitado pelos homens, mas para Deus ele é a pedra que foi escolhida para construir a sua igreja, sobre a qual a igreja é edificada, sobre a qual nós somos edificados. Ele é a pedra escolhida por Deus, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o fundamento da igreja. Quem nele crê jamais será abalado, envergonhado. Versículo 6. Jesus Cristo é pedra preciosa, diz o nosso texto. Preciosa no sentido de um valor infinito. É a mesma palavra que Pedro usou no versículo 19 do capítulo 1, para falar do precioso sangue de Cristo. Aqui Pedro diz que Cristo é uma pedra preciosa, a mais importante do prédio, porque ele fundamenta a igreja. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Versículos 6 e 7. Isso é a pedra que dava os ângulos da construção do edifício. E é mais importante porque, a partir dessa pedra angular, as outras pedras eram colocadas e o prédio era sustentado pela pedra angular. Pedro fala desse modo porque é Cristo quem sustenta a sua igreja. Nele a igreja está. E a razão de Pedro apresentar Cristo desse modo é para nos dizer: vocês estão absolutamente seguros em Cristo. Vocês estão edificados em Cristo. Nós estamos seguros nessa rocha eterna, Jesus Cristo. Ele é pedra viva, escolhida, preciosa, firme, na qual o crente, a igreja, está edificada. Crendo nele, jamais seremos, meus irmãos, envergonhados. A igreja está edificada em Cristo.
Como nós somos edificados em Cristo? Olhem o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui no versículo 5, Pedro nos encoraja, mostrando para nós onde nós estamos edificados. Ele já vinha fazendo isso. Mas ele também nos mostra que nós, crentes, temos as mesmas características de Cristo. Nós que somos edificados em Cristo, também somos identificados com Ele, temos as mesmas características dele. Nós também somos pedras que vivem e que estão sendo edificados como casa espiritual, com a finalidade de adorar a Deus. Os crentes são em Cristo pedras escolhidas que vivem. Como Cristo, nós somos pedras que vivem. O que Pedro está dizendo nós estamos vivos em Cristo. Não só edificados, mas vivos em Cristo. Nós somos escolhidos em Cristo. Como Cristo foi escolhido para ser o nosso Salvador, nós somos escolhidos nele. Nós somos edificados em Cristo, como já disse aos irmãos. Com qual finalidade, meus irmãos? Para sermos casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo, para adorar a Deus. Isso é para sermos igreja de Deus, casa de Deus. Casa espiritual significa casa que pertence ao Espírito, que tem as características e as qualidades e o caráter do Espírito Santo. A casa espiritual é a casa que pertence ao Espírito, que é propriedade dele, que é propriedade de Deus. Nós somos habitação do Espírito Santo. Igreja de Deus, casa de Deus. Sacerdócio santo nos lembra do sacerdócio do Antigo Testamento. Como a casa lembra o templo do Antigo Testamento, a casa espiritual na qual Deus habita, lembra também o templo do Antigo Testamento. Sacerdócio santo. Havia uma tribo entre as 12 tribos de Israel que era consagrada ao Senhor. Eram sacerdotes para o Senhor. Eram sacerdotes santos para o Senhor. Dessa tribo vinham os sacerdotes, a tribo de Levi. O sacerdote era um homem constituído por Deus e consagrado, santificado por Deus, para oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Se você estava em Israel, ou estivesse em Israel naqueles dias do Antigo Testamento, e fosse um crente, você iria à casa espiritual, ao templo. Depois do tabernáculo no deserto, havia o templo que foi construído por Davi. Você iria à casa espiritual, ou ao tabernáculo, ou ao templo. Onde estava a arca de Deus, onde estava Deus, onde a presença de Deus era simbolizada pela arca. Você ia com um sacrifício que apresentava ao sacerdote. Ele era um homem consagrado por Deus para oferecer a Deus esse sacrifício em seu favor. Um cordeiro era imolado, seu sangue era derramado, simbolizando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que ainda viria. Era uma figura, era uma pregação figurada, era um sinal, um símbolo de que Cristo viria um dia. Nós ainda temos esse símbolo pelos elementos do pão e do vinho na ceia do Senhor. Mas naqueles dias eram os cordeiros. E o sacerdote era o homem que podia ir na presença de Deus para apresentar o seu sacrifício a ele. Era consagrado para isso esse homem. Quando Pedro diz que os crentes são sacerdócio de Deus, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, está nos dizendo, meus irmãos, que nós somos edificados como morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, pela mediação de Jesus Cristo. Não há nenhum outro sacerdote mais
Não há nenhum outro intermediário, não há nenhum outro mediador pelo qual nós devemos ir a Deus adorá-lo, exaltá-lo, servi-lo, senão Jesus Cristo. Ninguém mais faz essa mediação. Cristo fez por nós. Ele veio a esse mundo. Ele mesmo se ofereceu como um cordeiro que foi sacrificado em nosso favor. Ele é o nosso sacerdote. Ele foi a presença de Deus por nós. E nele nós o adoramos. Nós somos agora sacerdócio santo. Isso é, homens e mulheres consagrados para servir a Deus, para adorar a Deus, para exaltá-lo, por intermédio tão somente de Jesus Cristo, de nenhum outro sacerdote, de nenhuma outra pessoa, de mais ninguém, senão por meio de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Cristo Jesus, nós podemos ir diante de Deus e apresentar-nos diante dele em Cristo, adorando, exaltando, glorificando. Casa de Deus, sacerdócio santo, somos nós agora os crentes edificados em Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Cristo significa, meus irmãos, vida de adoração, de consagração a Deus. Cada crente é agora um sacerdote diante de Deus. O propósito de cada crente é adorar a Deus, oferecendo culto espiritual que o agrade, que o exalte. Culto realizado de acordo com a direção do Espírito Santo, pela palavra, como ensina a palavra de Deus. Isso que é culto espiritual. Portanto, meus irmãos, nós somos edificados num Deus santo, numa rocha santa, eterna, que é Cristo. E essa é mais uma das características do cristão. Se você está em Cristo, você está crescendo na graça, você está sendo edificado. Crescendo também, um prédio cresce na sua edificação, está firmado em Cristo, com a finalidade de adorá-lo, de exaltá-lo, de servi-lo, de ser consagrado para ele. Mas há uma terceira característica do cristão nessa passagem do apóstolo Pedro, que é o testemunho. Crescimento, edificação, testemunho. Versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós que, como Israel no Antigo Testamento, foi libertado do cativeiro egípcio, que nem era um povo, caminhou como uma multidão de gente pelo deserto. E Deus fez deles um povo. Nós também fomos resgatados, não da escravidão, não de escravidão física, como eram os nossos irmãos, aqueles que eram crentes de Israel, foram resgatados do Egito, mas a escravidão espiritual. Nós que não éramos povo, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E aqui o apóstolo Pedro, concluindo essa primeira parte da sua carta, onde ele expõe a doutrina, as doutrinas da graça, eleição, regeneração, a perseverança do santo, redenção, santificação em Cristo. Concluindo essa primeira parte da carta, Pedro nos lembra quem somos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele também nos lembra a nossa responsabilidade de proclamar as virtudes de Deus, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a maravilhosa luz do Evangelho. Soberanamente Deus nos elegeu em Cristo. Misericordiosamente Deus nos regenerou em Cristo. Com o seu poder Deus nos guarda. Por causa do seu amor Ele nos resgatou pelo precioso sangue do seu Filho. Na sua bondade Ele nos chamou para si, Ele nos consagrou, Ele nos santificou para si. E a razão disso, meus irmãos, a finalidade disso é vivermos para a glória dele. E uma maneira de fazer isso é proclamar quem Deus é. É dizer quem Deus é. Proclamar significa contar, declarar, dizer, falar. Virtudes são excelências, virtude é excelência moral. E quando Pedro diz, Deus nos fez seu povo para proclamar as suas virtudes, ele está dizendo, Deus nos salvou para que nós falemos os seus atributos, para que nós proclamemos os seus atributos, para que nós sejamos aqueles que dizem aos outros quem Deus é, os atributos de Deus. Deus nos salvou para proclamar a sua soberania, a sua majestade, a sua santidade, a sua justiça, a sua ira, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Nós fomos escolhidos, regenerados, somos preservados, fomos resgatados para dizer ao mundo, para falar a todos, para mostrar a todos quem Deus é, o que Deus faz. E, meus irmãos, como que nós podemos fazer isso? Nós fazemos isso vivendo e pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo. Nós proclamamos o Evangelho falando. Nós proclamamos o Evangelho vivendo. Nós proclamamos o Evangelho sendo obedientes a Deus, sendo santos. Você pode, às vezes, não dizer nenhuma palavra ao seu vizinho sobre Cristo. E deveria. Mas eu sei que, às vezes, não há como. Não há como falar a todos. E nem todos nos dão oportunidade para falar a eles de Cristo. Mais adiante nessa carta, Pedro falará às mulheres que vieram a crer em Cristo, mas seus maridos não. E veja o que Pedro diz no capítulo 3. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando você tem um honesto comportamento cheio de temor de Deus, luta para crescer na graça, santidade, os outros estão vendo isso. Acho que se você veste uma roupa toda verde-limão, né? Talvez alguma coisa assim, vão lhe ver como uma lâmpada acesa desde o começo da rua. Você é um bom cristão, vão lhe ver como uma lâmpada acesa. Meus irmãos, não se pode esconder uma lâmpada acesa. Ela clareia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Ela está no alto e é vista de longe. Não se pode esconder um crente fiel. A não ser que vocês sejam um crente James Bond. Sorrateiramente, ninguém sabe se você é crente ou não. O cristão não se esconde, o crente não se esconde, porque ele cheira a Cristo, ele fala de Cristo, ele pensa como Cristo, ele expõe por si mesmo a Cristo e deseja falar de Cristo, ainda que não tenha as melhores palavras, mas é bom que tenha. Pedro diz também nessa carta, nós devemos saber responder a quem pedir a razão da nossa fé. Não se pode esconder um cristão. Você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, e é sua responsabilidade proclamar as virtudes de Deus, proclamar aquele que
te chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz do Evangelho. Lembre quem você era. Lembre quem você é agora em Cristo. Lembre que agora você é eleito de Deus, raça real de Deus, sacerdócio real. Lembre que você é agora santo para Deus. Lembre que você não era povo de Deus, mas Ele alcançou você por grande misericórdia. Proclame agora as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Aquele que foi eleito, salvo, regenerado, está crescendo na graça, está sendo edificado em Cristo e dá testemunho de Cristo. Essas coisas são características do povo de Deus. Mesmo se houver pandemia, mesmo se houver perseguição, mesmo se houver perturbação, em qualquer tempo, com máscara ou sem máscara. Em qualquer lugar onde você estiver, na sua universidade, faculdade, colégio, trabalho, emprego, seja fiel a Deus, seja um crente firme. Como o apóstolo Pedro nos dirá mais adiante, mantenha exemplar o vosso procedimento no meio das gentes, no meio dos gentios, porque se eles tratam vocês como se fossem malfeitores, um dia eles glorificarão a Deus por verem o seu bom testemunho. Muitos de vocês foram chamados por alguém que deu testemunho do Evangelho, se portou como um cristão diante de você, o próximo a você. E então, meus irmãos, nossa responsabilidade proclamar a Cristo. Concluindo já o sermão dessa noite, eu quero então fazer algumas aplicações. Relembrando primeiro as doutrinas dessa primeira parte do texto do apóstolo Pedro. Os irmãos que têm ouvido esses sermões já devem ter decorado. Eleição, regeneração, perseverança dos santos, resgate ou redenção, santificação. Essas são as grandes doutrinas da graça. E nós temos essa experiência da bondade do Senhor. E as características do cristão: crescimento, edificação, testemunho. Tendo ouvido essas verdades da palavra de Deus, o que nós devemos fazer agora? Nós devemos crescer espiritualmente, meus irmãos. Nós devemos dar testemunho de Cristo. Em relação ao crescimento espiritual, Pedro nos ensinou nesse texto que o crescimento começa com a bondade do Senhor, que é Ele que nos chama, Ele que nos salva, é Ele que nos regenera. O crescimento espiritual se dá pela palavra. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, lê, medita, ouve pregação fiel. Quanto mais você se alimenta do Evangelho, mais você crescerá espiritualmente, de modo saudável. E lembre-se, o pecado impede o crescimento espiritual. Não acomode pecado, não viva em pecado, não continue pecando, arrependa-se, rogue a Deus por misericórdia, abandone todo o pecado. E lembre-se também, o crescimento espiritual requer esforço pessoal, perseverança. Você precisa ler, continuar lendo, precisa vir à igreja e continuar vindo. Você precisa dobrar os joelhos e orar. Você precisa ter comunhão com crentes fiéis. Você precisa ler bons livros que edifiquem. Não mais que a Bíblia, mas livros que lhe façam ler a Bíblia e que lhe edifiquem na graça. E como Pedro, eu quero exortá-lo a crescer espiritualmente, lembrando que o crescimento espiritual exige trabalho sério, disciplina. Lembrando que não é normal que um crente não cresça e não deseje crescer. Lembrando que Deus está pronto para nos ajudar, todos nós, meus irmãos. Ele não nos abandona, mesmo que estejamos tão fraquinhos, mesmo que você esteja tão fraquinho. Ele deseja que você cresça, Ele quer que você cresça, Ele lhe dá os meios para crescer, Ele tem misericórdia de você, Ele ama você, Ele quer que você seja maduro na fé. Rogue a Ele por misericórdia. Saiba que o Senhor está contigo, Ele quer que você cresça. Ele ama você, Ele deu a vida do seu próprio Filho para lhe resgatar do pecado.
Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você está tão fraquinho e tem pecado, arrependa-se. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não tem lido a palavra, então começa hoje de noite, começa amanhã de manhã, e persevere e clame a Deus. Ó Deus, eu sei que o Senhor me ama, me ajude a amar a tua palavra e nela e meditar nela. Leia e medite na palavra de Deus, ouça o sermão que for pregado fielmente, ore sempre, congregue regularmente, receba com alegria as disciplinas do Senhor por meio da igreja, do conselho da igreja. Quando você for disciplinado, submeta-se à disciplina do Senhor. Deus ama a disciplina. Nós sabemos disso, nós pais e mães. Às vezes a gente precisa chorar para disciplinar, ou disciplina chorando, ou vai para o banheiro e chora um pouco, uma coisa assim. A gente sabe que nossos filhos precisam, nós sabemos, nossos filhos precisam de disciplina. Deus sabe que nós precisamos de disciplina. Ora, que filho há que não necessite de disciplina e não seja disciplinado pelo Senhor? Ele faz porque nos ama. Participe regularmente da comunhão da igreja, dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor. Essas coisas nos edificam, meus irmãos, em Cristo. E quanto ao testemunho espiritual, o testemunho do Evangelho, o proclamar as virtudes daquele que nos chamou, honre a Deus, vivendo de modo santo e fiel. E sempre que você tiver a oportunidade, fale do Evangelho às pessoas. Fale da graça de Deus às pessoas. Algumas pessoas vêm me perguntar, eu tenho dificuldade sobre seus filhos, sobre seu casamento. Você não vai mudar as pessoas ou o casamento das pessoas com uma receita dada na televisão ou em algum livro de autoajuda. Tome a palavra de Deus nas suas mãos, diga o que a palavra de Deus diz, leia um texto da Bíblia para essa pessoa e ore para que Deus a resgate das trevas, do pecado, viva segundo o Senhor ordena na sua palavra, debaixo da soberania de Deus. Ame a misericórdia, a justiça e o amor de Deus em Cristo Jesus. E assim você estará proclamando as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a crescer na graça, continuar sendo edificados em seu Filho Jesus Cristo e a dar testemunho da bondade, da misericórdia, do amor, da justiça, da graça e de todos os atributos